Howdy, howdy, my folks, howdy, howdy, my people. Professor Eduardo Folks, passando por aqui para tratar da disciplina de inglês para o curso 6, que the number one in town, the number one in a state, the number one in a country, the number one in a universe. My people, se existe uma categoria de palavras e expressões que necessariamente precisamos conhecer, juntamente com os connectors, vem a ser esses caras aqui, os tais dos verbos modais. Porque não existe a mais remota possibilidade de que encaremos a leitura de um texto em inglês, ou até enquanto participando de uma conversa em inglês, sem que esses verbos lá não estejam. Eles estarão presentes em todo e qualquer tipo de produção textual, em todo e qualquer tipo de diálogo também. Quer seja um texto que passe pela temática da literatura, um texto que venha a ser técnico, um texto que venha a tratar sobre temas sobre economia, finanças, mundo do entretenimento, esportes, enfim, esses verbos se fazem presentes em todo e qualquer tipo de texto. Então, eles são de decisiva importância, primeiramente, e o mais importante, para respondermos às recorrentes questões específicas que passam por eles. Sim, temos questões retas e específicas que passam por esses verbos. O que tal verbo sinaliza, o que tal verbo indica? E o outro ponto também importante, um pouco menos importante do que este primeiro ponto que eu referia, é que esses verbos são reveladores também. Eles são verbos que estarão apresentando determinadas ideias. Qual é o tom de uma oração que apresente esse ou aquele verbo modal? Pois esses verbos, people, são verbos que podem revelar possibilidade, eles podem sinalizar uma habilidade, quer seja ela física ou mental, eles podem sinalizar uma suposição, eles podem sinalizar e introduzir uma recomendação, proibição, enfim, qual é o tom de uma oração que apresente esse ou aquele verbo modal? Vamos, então, tratar desses verbos de decisiva importância para um bom entendimento dos fragmentos de textos produzidos em inglês e também, e talvez mais importante, também para respondermos às questões específicas envolvendo tais elementos. O primeiro ponto importante para a gente, people, é o seguinte, é o aspecto estrutural desses verbos. Esses verbos, importante frisar que eles são auxiliares. Eles são, portanto, coadjuvantes, eles são assistentes. Logo, qual é a verdade? Se eles são verbos auxiliares, sempre e invariavelmente eles virão acompanhados por um outro verbo, aquele que será o verbo chefe. Então, esse ponto já é um ponto de importância para nós. Eu nunca, na minha singela e curta existência, conhecerei todos os verbos completos, todos os verbos principais da língua inglesa, people, até porque são muitos. Nós temos aí em torno de 10 mil verbos na língua inglesa. Isso se considerarmos os verbos usados no inglês contemporâneo. Então, trata-se de uma tarefa humanamente impossível. Nem o mais letrado escocês seria capaz de conhecer tantas palavras. Mas aqui já vem um ponto importante. Se eu tenho um modal, o que vem a ser uma garantia com relação à palavra que vem a seguir? Essa palavra será um verbo. Mesmo embora não conhecendo tal palavra, eu tenho essa garantia, tenho essa segurança. Essa palavra que vem a seguir é um verbo. People, outra coisa também importante é o fato de que esse verbo só pode aparecer junto do modal, ele só pode despontar em um único formato. Ele só pode vir no infinitivo, ou seja, na forma base, como nós chamamos no inglês, né? In the base form, na base, na forma base, na forma elementar. Sabe aquele formato de consulta no dicionário? Comer, beber, dormir, solicitar, caminhar, andar, enfim, né, people? Chover. Esse é o formato do verbo principal que vem acompanhado pelo verbo modal. Se tivermos numa determinada construção, numa determinada alternativa, em uma questão específica que passe pelos modais, se junto de um modal, aqui eles relacionados na tela, já vamos falar de cada um deles, people.
Mas, se junto desse modal vier algum verbo num formato que não venha a ser o infinitivo, por exemplo, se esse verbo principal aqui, people, vier com ing, é uma construção agramatical. Ela está errada. Não existe, por exemplo, will working. Não existe isso. Não existe também o verbo junto do modal com ed. Não existe, portanto, can studied. Isso não existe também, people. Não existe também esse verbo principal flexionado com aquela letra S. O S, ele acontece para um verbo comum quando no tempo presente, tendo como sujeito a terceira pessoa do singular. He, she, it studies, he, she, it works, he, she, it travels. Aí a gente vai ter esse S. Mas junto do modal, mesmo embora o sujeito se apresentando como uma terceira pessoa do singular, he, she, it, might, gente, o verbo a seguir tem que vir no infinitivo, na forma elementar, e isso nunca pode mudar, isso nunca irá variar. Firmeza? Então, esse aspecto estrutural inicial, ele sim tem uma relativa importância, people. A eliminação, quem sabe, de alternativas que se apresentem de uma forma estruturalmente equivocada. Junto de um modal, um verbo flexionado, um verbo ali que apresente a letra S da terceira pessoa do singular, como, por exemplo, she will travels tomorrow. Isso aí não existe. She will travel, é esse que deve ser o ponto. Enfim, primeiro olhar é esse. Lembrando também que os modais são invariáveis. Eles atuarão na forma que surgem para a humanidade. Olha eles aí, ó, people. Will, shall, would, can, could, may, might, must, should e o ought. Gente, vejam que o ought é um pouquinho diferente. O ought é o único modal que deve necessária e obrigatoriamente vir acompanhado da partícula to. Ele atuará como os demais modais, ele também é um verbo auxiliar, ele também exige junto dele um outro verbo, sempre também no infinitivo, mas entre o ought e o verbo no infinitivo deveremos ter sempre a partícula to. O ought não funciona sem que junto dele tenhamos a partícula to. Então esse é o primeiro aspecto, people. Vamos até dar uma verificada aqui. Vejam vocês ali, destacado em vermelho, nós temos os modais, alguns deles. Would, might, must, should. Poderíamos ter qualquer um daqueles que estavam na tela anterior aqui relacionados, sem nenhum problema. Vejam o verbo a seguir destacado aqui, ó, people, em prateado. Sing, quer dizer, mas o sujeito é ela, mãe. Não interessa. Junto do modal eu tenho que ter um verbo no formato do infinitivo, ou seja, um verbo desprovido de quaisquer terminações. Então vejam, né? Mom would sing, Tammy might sell. Temos ali o verbo vender junto do verbo modal might. She must have. Gente, have é o verbo ter. É o verbo ter no formato elementar, na forma base, né? Então, she must have lots of work. Ela deve ter um monte de trabalho para realizar. Steve should go home now. O Steve deveria ir para casa agora. Mas o aspecto estrutural, esse que passa pelos formatos devidos dessas combinações, desses dois verbos enfileirados, é o que nós estamos verificando aqui e agora, people. Claro, mais importante do que isso, vem a ser o quê? Vem a ser a ideia que nós temos com a presença desse ou daquele modal. Pois os modais são verbos, como destacado anteriormente, decisivos para o processo de comunicação em inglês. Então, qual é o tom de uma oração que apresente esse ou aquele modal? Pois comecemos então com o can, my folks. Olha o can aí, ó, people. Temos aqui o can destacado em vermelho, pois esse can é um verbo que surge para a humanidade com a ideia de revelar uma capacidade, uma habilidade, quer seja ela física ou mental. Então ele é aquele verbo que seria uma espécie de consegue, sabe como. Então vejamos aqui nos nossos exemplos da tela, people. Lois can speak Dutch fluently. A Lois consegue falar, ela pode falar holandês fluentemente, ou seja, ela tem essa capacidade.
Com esse tom de capacidade, de habilidade, vale lembrar, já projetando uma questão, que o verbo can pode ser substituído por is, ou claro, dependendo do sujeito, are able to. Então, Lois, ela, she's able to speak Dutch fluently. Ela é capaz, ela consegue falar holandês fluentemente. Veja outro exemplo, folks. Computers can perform millions of calculations every second. Computadores conseguem desempenhar milhões de cálculos por segundo. Ou seja, eles são capazes de desempenhar milhões de cálculos por segundo. Poderíamos trocar aqui computers are able to. Os computadores são capazes de. Esse é o primeiro tom que nós temos para o verbo modal can, capacidade, habilidade. Mas não é o único não, folks. Podemos ter também o can introduzindo, sinalizando uma permissão. Sim, também podemos ter esse apelo. Oh, you can enter now. She can use my car if she needs it. Ela pode usar meu carro, você pode entrar agora, você pode sair, você tem permissão para executar a ação que vem a seguir. É um outro tipo de ideia que o verbo can possa vir a sinalizar. Então vejamos, you can leave after you finish. Você pode sair depois que terminar, depois de terminar. Então, nesse contexto, quando com esse tom de permissão, nós podemos substituir o can por may. Sim, people, o verbo may, que também é um modal, também pode sinalizar uma permissão. A diferença, ela passa pelo nível de... O nível, né, people, vamos dizer assim, de formalidade. O can é mais informal. O can vai ser mais utilizado em ambientes que são mais informais, então ali entre amigos, no ambiente doméstico, familiar. Já o may seria mais utilizado expressando um nível de formalidade mais acentuado em ambientes corporativos, talvez num ambiente acadêmico, mas ainda assim é uma questão que já apareceu em algumas edições ao longo dos anos. Sim, com o tom de permissão, podemos sim trocar o can por may. You can leave, you may leave after you finish. Não tem nenhum problema. E temos aqui uma outra expressão que também possa vir a substituir o can e, consequentemente, também o may, que é a expressão is ou are allowed to. Então, you can leave, you are allowed to leave after you finish. Você pode sair, você tem permissão para sair depois de terminar. Michael can use the truck. Michael is allowed to use the truck, ou Michael may use the truck. Ele pode usar, ele tem permissão para usar o caminhão. My folks, my people, e temos mais um apelo também para o verbo can. Ele pode também expressar uma possibilidade. Sim, podemos ter também esse apelo de possibilidade. Oh, dude, it can rain tonight. Pode chover hoje à noite. É possível que chova hoje à noite. Quando com o apelo de possibilidade, podemos ter o may também. Novamente, o que vai ser a diferença? Vai ser aí, né, people, a formalidade. O can é mais informal, ao passo que o may é mais formal, revelando, sinalizando essa ideia de possibilidade. Então vejamos aqui. You can get very nasty skin disease from bathing in dirty water. Você pode pegar doenças de pele terríveis ao tomar banho, ao se banhar em águas poluídas. É possível que isso aconteça. Então, nesse contexto, poderíamos trocar o can por may. É possível que isso aconteça, não é, people? E, claro, um último apelo para o can, quando em perguntas, my folks, podemos ter também um apelo de pedido. Podemos ter esse apelo de pedido. Não é? Quer dizer, hey, can you open the door, please? Você pode abrir a porta, por favor? Can you hand me a glass of water? Você poderia me alcançar um copo d'água? Então, podemos ter também esse apelo de pedido. O can, quando numa pergunta, pode expressar também um request, um pedido. Claro, né, people? Os modais, eles não são retos, não é? Eles não expressarão um único tipo de ideia. Logo, uma questão específica envolvendo um modal, no caso aqui da nossa tela, o can, sim, será também uma questão de entendimento, né, Pipa? Será também uma questão de compreensão.
de entender qual o apelo do can num dado contexto. Podemos ter esse apelo de habilidade, consegue, sabe como. Podemos ter esse apelo de permissão, tem permissão para executar a ação que vem a seguir. Podemos ter o apelo de possibilidade, é possível que isso aconteça, ou podemos ter um pedido, né? Uma solicitação, você pode, também podemos ter esse apelo. E vamos avançando, folks! A turma deve lembrar que o can também, a palavra can, perdão, ela pode também atuar como um substantivo. O substantivo lata. Podemos ter também esse sentido atribuído à palavra can. Lata. Então temos aqui alguns exemplos, né? A can of soup, a can of beans, uma lata de sopa, latas de sopa, a soda pop can, aqui uma lata de refrigerante, o Mountain Dew, né, people, que seria o orvalho da montanha, né? Enfim, também podemos atribuir esse sentido à palavra can. So here we have cans of soup. E vale lembrar que seria uma espécie assim, né, people, de gíria. The can seria um jeito mais informal de referir a prisão, a cadeia, né, folks? Então veja esse exemplo aqui, né? He spent 10 years in the can for armed robbery. Ele passou 10 anos em cana, né? Será que não vem aí essa expressão da língua portuguesa? Está em cana, quer dizer, está preso, está na cadeia. Então passou 10 anos em cana, passou 10 anos na prisão por roubo à mão armada. E vale lembrar também que can pode ser um verbo completo, um verbo principal. Sendo assim, ele vai ter a forma do passado, ed, a forma do particípio passado, também ed, ele vai ter também o ing, quer dizer, can atuando como um verbo principal será o verbo enlatar, que está associado com o substantivo lata, né, people? Can é lata e pode ser também o verbo enlatar. Sim, sim, sim. Muitos e muitas devem estar pensando que, sim, existe a, no mínimo, engraçada construção, ela é gramatical, can. Oh, Michael, can. O Michael consegue enlatar. Quer dizer, ele tem essa capacidade, né? Ele tem essa habilidade para enlatar. Ele trabalha numa indústria de enlatados. Claro, é uma construção um tanto quanto esquisita. Caso algo nesses moldes se apresente, provavelmente viesse a ser utilizada a forma supridora, né? Quer dizer, Michael is able to can, quer dizer, ele é capaz de, mas ainda assim é uma construção que existe. Então aqui nós temos, né, people? Olha ali, ó, he works in a factory where they can fruit. Ele trabalha em uma fábrica onde eles enlatam frutas. Can aqui é um verbo comum. Veja ali embaixo, ó, you should can, opa, should já é um modal, né, folks? Então, you should can those peaches, você deveria enlatar aqueles pêssegos, não é? Então, assim, nós temos o verbo can também atuando como um verbo principal, com sentido completamente do sentido do modal can, que é o verbo poder, e o can, o verbo principal, seria o verbo enlatar. Gente, o que é canned corn? Milho enlatado. Canned beans, feijão enlatado. Canned meat, carne enlatada. O que vem a ser uma canning company ou the canning industry? É a indústria de enlatados, né, people? É a indústria de enlatados, então vale também essa referência. E vamos avançando, folks, e vamos agora com o May. Galeríssima, May, além de ser o mês de maio, pode ser também esse importante verbo modal da língua inglesa. O verbo may é um verbo que vai introduzir uma permissão. Lembrando, can também pode introduzir permissão, né, folks? Como vimos ali na tela anterior. Nós temos também o may podendo introduzir uma permissão. Então, quando for o tom de permissão, projetando já uma eventual questão, podemos trocar o may por can e também pela forma supridora, por essa expressão sinônima is or are allowed to. Então, vejamos. A reader may borrow up to 6 books at one time. Ou seja, um leitor pode pegar emprestado até 6 livros de cada vez. Ou seja, um leitor, um usuário daquela biblioteca, tem a permissão para pegar até 6 livros de cada vez, né, people? Poderíamos trocar o may aqui por can, a reader can borrow. Poderíamos ter também a expressão is allowed to. A reader is allowed to borrow up to 6 books at one time.
Apelo de permissão é o primeiro apelo do may, mas temos outro. O may também pode introduzir possibilidade. People, quando introduzindo possibilidade, ele está alinhado também com o can. Can também introduz uma possibilidade. E vamos ver já já que existem outros dois verbos que também sinalizam, podem sinalizar possibilidade, e é importante frisar aqui agora que tanto o can quanto o may, quando introduzindo possibilidade, sinaliza uma possibilidade concreta, uma forte possibilidade. Seria mais ou menos assim, né, people? Esse que usa o can ou o may introduzindo possibilidade, tem, vamos dizer assim, a crença de que isso aqui venha a se concretizar. Claro, está no campo da possibilidade, mas existe essa crença, né? Então, vejam, the explosion may have been caused by a faulty electrical connection. Ou seja, a explosão pode ter sido causada por uma conexão elétrica defeituosa. O entendimento desse que colocou o may aqui, people, é qual? Há uma possibilidade, mas ele acredita que é isso, muito provavelmente tem acontecido. Olha, ele está acreditando que a explosão foi causada por isso, né? Forte possibilidade, né, folks? Quer dizer, o pessoal estaria especulando ali que poderia ser o gás que fez com que a explosão acontecesse, ou até mesmo aventaram, né, um atentado. Não, no entendimento desse que trouxe essa sentença com o may, o entendimento dele é esse, é uma possibilidade forte, ele está crendo nisso. It may rain tonight, pode chover hoje à noite. Esse indivíduo, se for sair de casa de noite, sairá de casa com guarda-chuva, né, folks? Porque ele mais acredita de que vai chover do que não vai chover. Forte possibilidade. E, claro, quando o verbo may estiver no início de uma sentença, como a primeira palavra de uma sentença não interrogativa, veja que aqui não é uma pergunta, né, people? Porque, normalmente, nós temos o quê? Na formação de perguntas, nós invertemos a ordem do verbo com o sujeito, né? Então, nós teríamos assim, né? May I borrow a book? Essa seria a estrutura de pergunta. Will you work tonight? Não é? Can you open the door? A estrutura de pergunta é assim, né, people? Só que quando o may vem no início de uma frase, e quando não for uma pergunta, vejam que eu não tenho aqui o ponto de interrogação. O que eu tenho? Votos, desejos. May you have a nice exam. Que vocês tenham um exame fantástico, fabuloso. May you have a long and fruitful marriage. Olha, casal, que vocês tenham um casamento fantástico, né? Longevo e cheio de frutos, não é? Enfim, temos esse apelo. May you have a wonderful trip. Que vocês tenham uma viagem maravilhosa. Votos de que isso aconteça. Muito bem, people. E vamos avançando. Vamos agora com o could. People, o could será o passado do can no que tange habilidade. Então eu tenho esse apelo inicial para o could, habilidade no passado. Vale lembrar que o can e o may, eles expressam eventos e acontecimentos dos tempos presente ou até mesmo futuro. Já o could, quando com um tom de habilidade, ele expressa uma habilidade ou uma capacidade, mas tem a ver com o tempo passado, folks. Então, quando a gente diz assim, o meu pai conseguia, ele era capaz de andar a cavalo quando mais jovem, é claro. Então, my dad could ride horses when he was younger. O meu pai conseguia andar a cavalo, hoje ele não mais consegue, mas no passado ele conseguia, né, people? Quando com esse apelo de habilidade no passado, nós podemos trocar o could por was ou were able to. Então vejamos, né, people? I could see by the look on their faces that something was wrong. Eu pude ver pelos olhares nos rostinhos deles de que algo estava errado. Sim, a gente pode observar ali, né, folks? Deixa eu até sair da frente. É perceptível que não está alguma coisa correndo bem aí nesse ambiente, não é? Então eu pude ver, eu tive essa capacidade, essa habilidade de verificar pelos olhares nos rostinhos deles de que algo estava errado. Opa! Quando com esse apelo de habilidade no passado, podemos substituir o could por was ou were able to. Claro, dependendo do sujeito. I could see, I was able to see. Eu fui capaz,
de verificar. Eu tive essa capacidade de verificar. My dad could ride horses. My dad was able to ride horses when he was younger. Ele era capaz de andar a cavalo quando mais jovem. Mas tem um outro apelo também para o could, folks. O could ele pode também sinalizar uma possibilidade. Uma possibilidade também pode ser a ideia expressa pelo could. Inclusive, quando expressando uma possibilidade, o could ele estará expressando uma possibilidade que seria assim um pouco mais remota, people. É uma sutil diferença, uma possibilidade um pouco mais remota, se comparado com o may ou até mesmo o can. Mas ainda assim, já vimos sim questões em que poderíamos ter a troca, tanto do may quanto do can pelo could. Embora o could sinalize uma possibilidade assim um pouco mais remota, um pouco mais fraca, vamos combinar que aquele sujeito ali, ele encararia com um pouquinho mais de ceticismo aquela possibilidade de concretização, de realização da ideia que está sendo aqui trazida. Então, essa nova medicação poderia ser um importante passo na luta contra o câncer. This new drug could be an important step in the fight against cancer. Teremos isso, uma possibilidade. Essa nova medicação, olha, é possível que ela venha a ser um passo importante na luta contra o câncer. E também, quando o could vem numa pergunta, nós podemos ter um apelo também de pedido. Galera, qual é a diferença do pedido com o can e o pedido com o could? Qual seria a diferença de can I use your cell phone para could I use your cell phone? A diferença é o nível de polidez. O can é mais informal. Nós usamos o can para pedir, especialmente entre amigos, pessoas conhecidas. Já usamos o could para pedir em ambientes que venham a exigir um nível de formalidade mais elevado, né, people? Então, ninguém vai pedir algo para um chefe que gosta até de promover um certo afastamento, ninguém vai pedir, solicitar algo para ele usando o can. Ele até vai ficar um pouco ressabiado, né? Poxa, esse indivíduo aí eu acho que ele é um pouco, não é muito polido, não. Seria prudente usar o could em ambientes corporativos, em ambientes acadêmicos, em que esse nível de polidez venha a ser, vamos dizer assim, né, people, padrão nessas atmosferas, né? Então, temos essa diferença entre can e could no que tange pedido, uma solicitação. Can you open the door? Para o chegado, né, folks? Agora, could you open the door, please? Também, ao encontrar uma pessoa, ou se formos pedir algo para uma pessoa desconhecida, prudente usar o could, né, folks? Poxa, se porventura eu perdi meu celular ou acabou a bateria, preciso fazer aí um telefonema, eu vou pedir para uma pessoa estranha usando o could, pois as chances de ter o pedido atendido seriam muito mais elevadas se comparado com o can. Excuse me, sir. Excuse me, ma'am. Could I use your cell phone? Ao passo que se a gente usar o can, talvez essa pessoa nem nos dê atenção, né, Pipo? Então temos isso. Muito bem. E vamos avançando. Vamos agora com o might. Olha, folks, o que acontece? O might, ele pode introduzir uma permissão no passado. Pode. Sendo assim, normalmente, ele vem com um que nós chamamos de reporting verb. Como, por exemplo, assim, né, Pipo? Ele pediu, ele solicitou, ou ele disse, ele falou que eu poderia, quer dizer, que eu tinha permissão para executar a ação a seguir. Então, quando com esse apelo, nós temos o might podendo ser substituído por was ou were allowed to. Vejam ali. He asked if he might accompany her. Ele perguntou se ele poderia acompanhá-la. Ou seja, ele perguntou se ele tinha permissão para acompanhá-la. Nós poderíamos trocar o might aqui com esse apelo de permissão. Vejam aqui, né, gente, com um reporting verb. Né? Asked, ele disse, ele perguntou, ele falou se ele poderia, se ele tinha permissão. Quer dizer, he asked if he might, he asked if he was allowed to accompany her. Ele perguntou se ele tinha permissão para acompanhá-la. Aí eu posso dizer assim também, ó. The boss told me that I might use the money. Olha, o chefe disse que eu poderia usar o dinheiro. Quer dizer, the boss told me that I was allowed to use the money. Quer dizer, que eu tinha permissão para usar
o dinheiro. Então, o might ele é o passado do may, ele pode atuar como o passado do may. Mas podemos ter o might também, people, sinalizando uma possibilidade. Aí vale frisar que o might ele expressa uma possibilidade remota, uma possibilidade fraca, folks. Então, se tivermos uma frase do tipo, oh, it might snow tomorrow, olha, é uma chance muito remota de neve. Diferente de it may snow tomorrow, it can snow tomorrow. E o could também revelaria, né, uma possibilidade aí não tão forte, mas ele ainda estaria acima do might. Então vamos lá, né? Hey, I might visit you next year if I save enough money. Eu até posso te visitar o ano que vem, caso eu economize algum dinheiro. Pô, né, folks? Então, isso provavelmente não vai acontecer, porque eu não vou economizar dinheiro, né? Então, uma possibilidade muito remota essa. E vale lembrar também que might pode ser o substantivo força, poder. The might of the Roman Empire, o poder do Império Romano. Olha o nosso exemplo da tela. She struggled with all her might to get free. Ela lutou com toda a força para se libertar. Então, might também pode ser o substantivo poder. Pode ser ele trocado por force ou ainda power. Galeríssima, voltando então, vamos agora com ele, o shall. O shall, vamos combinar, ele vem a ser o mais raro desse grupo de verbos auxiliares modais que nós estamos verificando aqui, people. Ele é o mais raro, ele é o mais incomum, ele vem saindo do circuito gradativamente, é um verbo que é usado, inclusive, com uma proposta mais formal, aliás, altamente formal. Mas nós temos alguns outros pontos também envolvendo shall, e seguidamente vemos isso até em filmes, é um verbo que possa vir a expressar determinação. Seguido até nós vemos isso nos filmes, né, people? Quer seja num embate esportivo ou até mesmo uma batalha em filmes de época, seguidamente escutamos o shall, combinado com esses verbos que venham a exigir determinação para atingir uma meta, atingir um objetivo, né? Então, podemos ter esse apelo inicial. O shall ele pode sinalizar determinação, não é, folks? Então, ele vem seguidamente combinado com o verbo win, we shall win the match, nós venceremos a partida. Defeat, que é o verbo derrotar, I shall defeat the opponent, derrotarei o oponente, revelando ali determinação. Overcome, né, folks, que seria o verbo superar, que está aqui no nosso exemplo. We shall overcome these difficulties. Nós superaremos essas dificuldades. Passar também, né? We shall pass, nós passaremos. Então é um verbo que pode sinalizar isso, determinação. Mas também é um verbo muito formal que possa vir a sinalizar regras, pode sinalizar um regulamento, normas, no inglês escrito principalmente, né, people? Principalmente mensagens institucionais que venham de uma instituição e que está ali interagindo para com o seu público, transmitindo ali essa norma, essa regra, essa política que deve imperar em determinado contexto. Então vejamos ali, strangers shall not enter this room. Pessoas estranhas estão proibidas de entrar nessa sala. Isso certamente vem a ser um aviso, uma placa na porta de uma sala, né, people? Pessoas estranhas não podem ali entrar. É um regulamento, é uma norma. All payments shall be made in cash. Certamente ninguém falaria isso, people. Isso estaria na porta, ou até mesmo junto do caixa de uma empresa que está ali recebendo pelos produtos que foram ali comprados, né? Então, todos os pagamentos devem ser feitos em espécie, em dinheiro vivo. É a norma dessa empresa, ela só aceita o pagamento em dinheiro vivo. Olha esse outro exemplo. The primary residence of the children shall remain with the mother. Ou seja, a residência principal das crianças permanecerá com a mãe. Provavelmente, isso aqui vem a ser a decisão judicial vinda lá do juiz, e ele aí está dizendo que as crianças ficarão com a mãe. Provavelmente o pai tenha
tenha pedido a guarda das crianças, mas não levou, né, people? Aí vem essa decisão, a residência principal das crianças permanecerá, continuará com a mãe. Assim nós temos. Se existe um apelo que é um pouco mais informal para o shall people, vem a ser quando numa pergunta com um tom de sugestão, ou um tom até mesmo de oferta. Então seria assim, né? Hey, shall I open the door? It's quite warm in here. Seria algo mais ou menos assim, quem sabe eu abro a porta, eu estou sugerindo, perceberam, people? Quer dizer, já estou meio que tomando a iniciativa de fazê-lo. Vale frisar que esse uso do shall, ele aparece apenas tendo como sujeito as primeiras pessoas. Shall I ou shall we? Quem sabe eu abro a porta? Quem sabe eu te ajudo com essa mala? Né? Shall I help you with the suitcase? Perceberam, folks? Ou shall we? Shall we leave now? Quem sabe vamos embora agora? Então nós temos esse apelo para o shall, que é um apelo mais informal e até aparece de uma forma um tanto quanto recorrente no inglês falado. E vamos avançando uma, folks, e vamos agora com o should. Gente, o should é um verbo que tem um apelo mais consagrado de sinalizar um conselho, uma recomendação. Não é o único apelo que temos para o should, mas é o principal, é o mais recorrente. Então vejam, conselho. O sujeito, ele seria aconselhável que ele viesse a realizar a ação que vem a seguir. You should see a doctor since you're not feeling well. Olha, você deveria ir ao médico, já que você não está se sentindo bem. É aconselhável ir ao médico, não é, people? Olha o outro exemplo. You should take the bus. It's the easiest way to get there. Você deveria pegar o ônibus. É a maneira mais fácil de chegar lá. Não é de trem, não é aí, né, de Uber, né, people, porque na volta, ou sei lá, né, eles normalmente não aceitam essa corrida, enfim, é a maneira mais fácil de chegar lá, é aconselhável, então, ir de ônibus até esse lugar. Mas atenção, folks, o should, ele pode também revelar uma expectativa. Também é um apelo que podemos ter para tal verbo auxiliar. Então vejam aí os nossos exemplos da tela. I wonder what's happened to Sue. She should be here by now. Gente, eu queria saber o que aconteceu com a Sue. Ela deveria estar aqui agora. Quer dizer, a expectativa seria de que a Sue agora já estivesse por aqui, mas ela não está. Olha o outro exemplo. Australia should win this match. A Austrália deve vencer esta partida. Gente, a Austrália tem uma grande tradição no rugby. A Austrália vai enfrentar a Nicarágua, que tem zero tradição no rugby. Qual é a expectativa? De que a Austrália vença essa partida. Um outro exemplo, né, folks? Oh, guys, guess what? My car broke down last night. Meu carro estragou na noite passada. It should be ready tomorrow. Ele deve ficar pronto amanhã. Então, podemos ter também um apelo de expectativa sendo revelado pelo verbo should. People, e também vale lembrar que o should pode sinalizar uma obrigação, mas vamos dizer assim, uma obrigação mais moral. Uma obrigação mais moral, um dever mais moral. Então vejamos aqui, ó. You should help people in need. Olha, você deveria ajudar pessoas em necessidade. Quer dizer, pessoas que precisam de ajuda, né, people? Nós deveríamos ajudá-las, né? Então o apelo aqui, o sentido aqui seria esse, né? Seria uma obrigação moral, um dever mais moral, não propriamente aquele dever, olha, caso eu não venha a cumprir com isso, eu serei punido. Né? Não é bem assim, mas seria algum dever mais moral. Government should protect the environment. Olha, os governos, as autoridades deveriam proteger o meio ambiente. Seria aí, né, esse dever, essa obrigação mais moral mesmo. Muito bem. Essa construção, folks, should have, mais um verbo, que vai ser até o verbo-chave, no particípio passado, na maioria dos eventos terminado com ed, a maioria dos verbos no inglês são verbos regulares. Então, eles têm o particípio passado, que é essa forma verbal 3, né, people? O V3 seria a forma verbal 3, é a forma do particípio passado, que é aquela forma verbal que equivale às terminações ado ou ido da nossa querida língua portuguesa, né?
Trabalhado, né? Tem trabalhado, tinha trabalhado, terá trabalhado, ou pode ser ido também, né, people? Fugido, né? Tinha fugido, chovido. Então, esse é o particípio passado no inglês. Pois a construção should have, e esses dois primeiros verbos nunca mudarão, mas o verbo no particípio passado sinaliza o quê, folks? Seria o passado de should, e nós teríamos das duas uma. Ou nós vamos ter um apelo de crítica, sugerindo que um erro no passado foi cometido, e esse erro cometido no passado respinga negativamente no presente, ou então podemos ter um apelo de regret, que seria lamentação, arrependimento, né, folks? Então, das duas uma. Ou nós vamos ter uma crítica, algo que aconteceu no passado e que respinga negativamente no presente, ou nós vamos ter um arrependimento também por conta de algo que foi executado no passado e que agora no presente também traz aí algumas consequências que não são das mais legais. Então vejamos aqui, ó, folks. Should have mais particípio seria traduzido como deveria ter. Então vejam a forma verbal, né? Até no português. Deveria ter trabalhado, deveria ou deveriam ter estudado, deveria ou deveria ter acordado cedo. Então assim temos a construção should have. Olha o primeiro exemplo. The company should have warned customers. Olha, a empresa deveria ter avisado os clientes. Gente, a empresa não avisou os clientes que não abriria no sábado de manhã. Ela simplesmente não avisou. Claro, estou trazendo aqui algo hipotético, né? Então a empresa não avisou. Muitos clientes foram lá no sábado de manhã, até essa empresa, até essa loja, eis que a loja está fechada. Naturalmente, os clientes ficaram insatisfeitos com isso. Então vem aquele comentário, olha, a empresa, ela não avisou os clientes. Ela deveria ter avisado, ou seja, ela não avisou. E agora ela está pagando um preço por isso. Ela está sendo aí criticada, ela está sendo, inclusive, cancelada por alguns desses clientes. Então, é esse o primeiro ponto que a construção should have mais particípio sinaliza. Vejamos o outro exemplo. Laurie shouldn't have told those lies. Olha, a Laurie não deveria ter contado aquelas mentiras, ela não deveria ter dito aquelas mentiras. Gente, a Laurie mentiu? Sim, ela mentiu. Ela está pagando um preço por isso agora? Está. Ela está pagando um preço por isso agora. Agora ela está sendo cancelada, ela está na iminência de ser demitida, pois o chefe dela não suporta mentiras. Então, ela mentiu e ela agora está pagando um preço por isso. Agora, podemos ter um apelo também de arrependimento, né, folks? Podemos ter também um apelo, né, de lamúria, arrependimento, né? Então, vejamos aqui, ó. I shouldn't have eaten so much chocolate. Eu não deveria ter comido tanto chocolate. Eu comi muito chocolate, folks? Comi. Estou pagando um preço por isso agora? Estou. Então, eu estou arrependido, porque eu comi muito chocolate e acabei passando mal, não é, people? Então, essa construção should have, mais particípio, inevitavelmente revela algo que aconteceu no passado ou deixou de acontecer no passado e que agora respinga negativamente no presente. Quer seja aí na forma de uma crítica ou quer seja na forma de um arrependimento. Muito bem, people. E vamos então avançando. Vamos agora com o must. Olha o must aí, ó, folks. O must é aquele verbo que pode introduzir obrigação, como, por exemplo, né, Ed must work tonight. Olha, o Ed tem que trabalhar hoje à noite. Quer dizer, ele é obrigado a trabalhar hoje à noite. Vale lembrar que o passado do must vem a ser had to. Então, veja ali, né, people? O Ed teve que trabalhar na noite passada. Ele foi obrigado a trabalhar na noite passada. Então, o passado de must é had to. Assim, nós temos o must com esse apelo de obrigação. Podemos ter também um apelo de necessidade. Um apelo de necessidade. The boy must go to the loo. Olha, o menino precisa ir ao banheiro. Ele precisa ali, né, utilizar o banheiro. Ele tem essa necessidade, né? Então, poderíamos trocar aqui o must por the boy has to go to the loo. Lembrando que loo é o jeito que os
britânicos chamam o banheiro, principalmente os ingleses, né, Pipo? Eles chamam o banheiro, o toalete de loo, né? Parece um nome próprio, é um termo utilizado pelos ingleses para referir o banheiro, o toalete, não é? Muito bem, então temos também esse apelo para o must. The boy must go to the loo, the boy has to go to the loo. Ele tem que ir no banheiro, ele tem essa necessidade. Gente, podemos ter o must também introduzindo uma dedução, folks, uma suposição. É um outro apelo que temos para o must. Então vejamos aqui. Pá, olha, hey, take a look, dude. Look, the lights are on. They must be home. Opa, olha ali, gente. As luzes estão acesas. Eles devem estar em casa. Quer dizer, eu estou supondo e deduzindo que, pelo fato de as luzes estarem acesas, eu estou deduzindo que eles estejam em casa. Não é assim, olha, as luzes estão acesas, eles são obrigados a estar em casa. Não, não é um apelo de obrigação aqui, né, Pipo? Reparem que o apelo aqui é de suposição, dedução. Se eu digo assim para vocês, olha, a Lori morou por 8 anos na Alemanha. Ela deve falar alemão. Quer dizer, eu estou supondo que ela fale alemão pelo fato de ter residido por 8 anos na Alemanha. Então, poderíamos ter essa versão inglesa, né? Lori lived for 8 years in Germany. She must speak German. Ela deve falar alemão. Eu estou deduzindo que ela fale alemão pelo fato de ter residido na Alemanha por 8 anos. People, e mais um ponto importantíssimo envolvendo o must. A forma negativa do must not, ela expressa uma proibição. Então, esse sujeito, o elemento que vem antes do must, ele está proibido de executar a ação que vem a seguir. Então, vejamos aqui, ó. Children must not watch that film. As crianças estão proibidas de assistir aquele filme. Conteúdo impróprio, muita violência naquele filme, as crianças estão proibidas de assisti-lo. Olha outro exemplo. This book must not be removed from the library. Olha, esse livro está proibido de ser retirado da biblioteca. Ele não pode ser retirado da biblioteca. É um livro que só pode ser usado nas dependências da biblioteca. Então, esse é o apelo do must negativo, people. Trata-se de uma proibição. Esse é o ponto. Muito bem, my folks. E vamos agora com o will. Gente, o will, claro, ele é o auxiliar do futuro, e esse verbo, ele vai expressar um tipo de futuro ou alguns tipos de futuro mais pontuais e mais específicos, folks. Então, o will é aquele verbo que expressa o quê? Sabe aquela tomada de decisão efetuada na hora do trâmite? Sabe quando acontece algo, people, que, enfim, surge ali no momento e nós tomamos uma decisão na hora do trâmite, na hora ali da conversa. Então, é aquela ideia. Poxa, lá no hall de entrada do meu prédio, eu vejo a minha querida vizinha, a dona Otília, cheia de sacolas, né, people? Eu não esperava encontrá-la ali, não é? Mas eu a vejo ali e eu falo, hey, I will help you with those bags. Eu ajudarei com essas sacolas. Reparem, foi uma decisão espontânea, uma decisão tomada na hora do trâmite, assim eu devo utilizar o futuro com will, não é, folks? Esse exemplo aqui também é um tanto quanto clássico, né? Na saída do curso aqui, alguém vai dizer, eu estou indo lá para o bairro Glória. E aí eu falo, oh, it's on my way home. No meu caminho para casa. I'll give you a ride. Te darei uma carona. Reparem, né, people? Não tinha nada previamente planejado. Foi algo que aconteceu ali naquele momento. Futuro com will nessa realidade. Mas vale lembrar que devemos usar o futuro com will também para previsões, né, people? Previsões também deveremos usar futuro com will. Então, a previsão do tempo, choverá amanhã, fará 40 graus na quinta-feira, nós vamos ter o will. O will deve ser o verbo que expresse uma previsão, não é, folks? Então, vejam. I think it will rain tomorrow.
eu acho que choverá amanhã. Mesmo se não tivéssemos aqui o verbo achar, eu deveria ter o futuro com will, porque afinal de contas, trata-se de uma previsão, não é, people? Choverá amanhã é uma previsão. Ah, mas é garantido, a previsão do tempo não erra. Mas reparem, previsão do tempo, né, folks? Então, devemos usar o futuro com will. E tem um apelo para o will, que vejam aqui na nossa tela, né, people? Ele pode vir representado por um apóstrofo LL. Esse apóstrofo LL, ele representa will. Então, nós temos esse uso aí, essa possibilidade, essa forma abreviada, ele grudado com o sujeito, esse will pode vir nesse formato, né, um double L, né, um duplo L. Né? Esse apóstrofo LL representa o will. Podemos ter algo, people, também sinalizado pelo will, que é um pouco mais raro, que vai aparecer especialmente no inglês escrito, que seria algo do tipo, olha, é bem provável que... É bem provável que... Vejam esse exemplo. That will be his mother with him. Poxa, folks, isso aqui não vai ser traduzido como aquela será a mãe dele com ele. Não, não é isso. Mas aquela é, muito provavelmente, a mãe dele com ele. Eu não conheço a mãe dele, mas eu sei que ele tem uma mãe. E aí eu o vejo num supermercado com uma senhora... E eu, então, estou deduzindo que aquela venha a ser a mãe dele, né, people? Então, that will be his mother with him. Aquela é muito provavelmente a mãe dele com ele. É um outro apelo que temos para will. Muito bem, people. E vale lembrar que o will pode ser também um substantivo, people. Essa letra N que nós temos aqui, entre parênteses, ela representa o N da palavra substantivo em inglês, que vem a ser a letra inicial da palavra substantivo, noun. So this N letter here stands for noun. Ela representa a palavra substantivo. Todo e qualquer dicionário ou referências em que tenhamos ali num texto, caso apareça ali uma explicação, alguma coisa, a definição daquele termo, a letra N entre parênteses significa isso. Essa palavra pertence à ordem, pertence à classe dos substantivos. Essa letra N, ela representa a palavra noun, que significa substantivo, né, gente? N-O-U-N, noun. Então, o will pode ser o substantivo vontade, folks. Vontade. Então, vejam esses exemplos aqui, ó. She was trying to impose her will. Ela estava sempre tentando impor a vontade dela sobre as outras pessoas. Vejam aqui, ó, against their will, contra a vontade. Goodwill, literalmente, boa vontade. Goodwill. Então, a escola teve que recorrer à boa vontade dos pais para ajudar a arrecadar dinheiro, para construir lá o ginásio, né, folks? Goodwill é boa vontade. A disposição das pessoas em auxiliar. Willpower, literalmente, força de vontade. I don't have the willpower to diet. Eu não tenho força de vontade para fazer dieta. Free will é o livre arbítrio. É o indivíduo, cidadão ou cidadã, tomando aquela decisão que julgue ser a mais conveniente, a melhor para ele ou ela. Então, she signed the confession on her own free will. Ela assinou a confissão por livre e espontânea vontade, e ninguém a obrigou a fazê-lo. E vale lembrar também, people, que o will pode ser também o substantivo testamento, como nos exemplos aqui da tela. My grandfather left me $500,000 in his will. Meu avô me deixou $500 mil no testamento dele. I wish. Eu gostaria, né, folks? Eu gostaria. Olha outro exemplo. He was cut out from his mother's will. Olha, ele foi retirado do testamento da mãe. Pois é, né, people? Ele andou aí, né, maltratando a mãezinha e aí foi simplesmente tirado do testamento. Então, will também pode ser, além de ser o verbo auxiliar do futuro, também pode ser o substantivo testamento e pode ser também o substantivo vontade. People, would. Would é aquele verbo que pode ser o futuro do pretérito. Então, muito costumeiramente, ele vai ser o futuro do pretérito, especialmente também no discurso indireto. Ah, ele disse, ele falou que, ele declarou que,
ia, né? Que viajaria, disse que visitaria, disse que estudaria, trabalharia. Então esse é o primeiro apelo do would, folks. Ele é o futuro do pretérito. Ou seja, ele introduz uma manobra futura sob o ponto de vista do passado. Então vejamos esse exemplo. He said he would visit his grandparents next Sunday. Ele disse que visitaria os avós no próximo domingo. Gente, isso é futuro. Mas isso aqui foi dito no passado. Quer dizer, ele disse na semana passada que visitaria os avós no próximo domingo. Perceberam? Olha o outro exemplo. They said they would meet us tomorrow at 10:30 at the tube station. Eles disseram que nos encontrariam amanhã, às 10:30, na estação de metrô, não é, folks? Então temos aí, né, o tube, que é o jeitinho afetuoso pelo qual os ingleses chamam o metrô, o underground, né, tube. Então, the tube station seria a estação do metrô. A propósito, mind the gap, mind the gap, mind the gap, mind the gap. Esse mind the gap, né, Pipo, é escutado nas estações de metrô em Londres, e o sentido aqui seria cuidado com a fenda. Cuidado com a fenda, isso é algo que é escutado de forma incessante em toda e qualquer estação de metrô lá em Londres. Cuide com a fenda que existe entre a plataforma e o ingresso até o vagão do trem, né? Então, mind the gap seria isso. Cuide com a fenda, cuide com esse buraco, esse vão que existe entre a plataforma e o ingresso ali até o vagão do metrô, não é, Pipo? Beleza. Gente, vale lembrar que também o would, quando associado a uma oração introduzida pela palavra if, quando nós tivermos essas duas orações, essa combinação, essa correlação de orações, would, if, nós vamos ter algo imaginário, algo hipotético sendo introduzido. Então, I would help a lot of people if I won the lottery. Eu ajudaria muitas pessoas se ganhasse na loteria. É algo irreal, é algo hipotético, né, folks? My father would improve the educational system if he were president. Meu pai melhoraria o sistema educacional se fosse presidente. É algo irreal, é algo imaginário. Would if refere isso, né, people? Sinaliza algo imaginário, algo hipotético, algo irreal. E vale lembrar que o would pode também sinalizar o quê, folks? O would pode sinalizar recorrência no passado. Algo que ocorria repetidamente no passado, mas que não mais acontece no presente. Como no nosso exemplo da tela, the company would make impressive profits. A empresa costumava ter lucros impressionantes nos anos 90. Hoje ela não mais lucra dessa forma que lucrava nos anos 90, né, people? Então, podemos ter o would podendo ser substituído por used to, costumava. Então, eu posso dizer assim também para vocês, né, people? Hey, guys, I would surf when I was younger. Quer dizer, I used to surf when I was younger. Eu costumava surfar quando mais jovem. Eu não surfo mais, mas eu surfava no passado. E vale lembrar que would rather invariavelmente sinaliza preferência. Preferência, né, people? Hey, I'd rather stay home than go out tonight. Prefiro ficar em casa a sair hoje à noite. Would rather é uma expressão que invariavelmente sinaliza preferência, people. E é um tanto quanto comum preferir isso a outra coisa. E aí nós vamos ter ambos os verbos no infinitivo sem o to. Would rather stay than go out. Prefiro ficar a sair. Galeríssima, aqui temos aí o would novamente, tão importante que ele é. Agora sim, ought to. Gente, o ought to, ele é invariavelmente um sinônimo de should. E temos essa expressão que também sinaliza conselho, também sinaliza recomendação, que é a expressão had better. Então, ought to tem sentido equivalente ao should, que por sua vez tem também sentido equivalente a had better. Lembrando que a expressão had better, podemos ter esse had representado por um apóstrofo de, essa forma abreviada. Então veja ali, Pipo, esses três primeiros exemplos querem dizer a mesma coisa. She ought to apologize, she should apologize, she had better apologize. Ela deveria pedir desculpas. É aconselhável que ela o faça.
A forma negativa do ought to, que é o único modal que deve vir combinado com o to, é oughtn't to. Então, he oughtn't to do that. Quer dizer, ele não deveria fazer aquilo. É a mesma coisa que he shouldn't do that. Ele não deveria fazer aquilo. Que também é a mesma coisa que he had better not do that. Aliás, a expressão had better, no seu formato negativo, deve vir no formato had better not. Então veja ali, né, people? Hey, you had better not leave. Que é a mesma coisa que you should not leave. Né? Você não deveria sair, está chovendo muito. Galeríssima, lembrando que a expressão be supposed to é uma expressão que é normalmente estudada com os modais porque ela pode introduzir uma obrigação. Então, we are supposed to check out of the hotel by 11. Olha, nós temos que sair do hotel até às 11. É uma obrigação. Se não sairmos até às 11, nós vamos ter que pagar uma outra diária. Ou pode ser também um apelo de conselho, né, people? Então, tu poderias trocar o be supposed to ou por must ou por should, né, quando for um apelo de conselho. You are supposed to put the handbrake on whenever you stop on a hill. Quer dizer, você deveria acionar o freio de mão sempre que parar num aclive, né, num morro, né, folks? Então, é aconselhável, né, puxar o freio de mão. Muito bem, people. E there é um verbo também que é usado como modal. Ele deve também figurar aqui na nossa apresentação. Ele tem o sentido de ser corajoso ou ser corajosa ou de desafiar. Então, I dare not comment the issue, eu não ouso comentar a questão. They don't dare to go through with it, eles não ousam prosseguir com aquilo, né? Eles não têm a coragem. He dared to quarrel with the manager, eles tiveram a coragem, ou melhor, ele teve a coragem de brigar com o gerente, né? Quarrel seria uma briga verbal, né, people? Galeríssima, para terminar, né? Aquele ali precisaria de muito dare mesmo, né? Muita ousadia. A vida como ela é. Vejam esse modelo de questão. O modal must, como em what a dear, kind creature the student must be, transmite uma ideia de que criatura gentil e querida o estudante deve ser. Gente, essa pessoa, ela leu o texto desse estudante. Ela não conhece esse estudante. Essa pessoa é aquela que está ali fazendo a correção das redações. Ela não conhece o estudante. Mas ela viu e leu a produção textual do estudante. Então o must aqui ele está sinalizando uma ideia de dedução, né, folks? Que criatura gentil e querida o estudante deve ser? Eu estou supondo pela produção textual dele ou dela que esse ou essa estudante deve ser uma pessoa querida e muito gentil. People, olha essa. Master, nesse fragmento, está com o mesmo sentido. Gente, observem, master aqui está figurando depois de um verbo modal. Logo, master é verbo. Uma única alternativa traz também master junto de um modal, portanto, atuando como um verbo. Master é o verbo dominar. Dominar no sentido de saber como executar, né, Pipo? Então você pode dominar a sua fluência com a ajuda da inteligência artificial. Você dominará as habilidades se praticar mais, né? As competências se praticar mais. Então, nas demais alternativas, o master está atuando como substantivo ou adjetivo, né, people? E ali é a única alternativa em que master atua como um verbo. E aqui a saideira, vejam vocês, folks, eu não tive escolha. Eu simplesmente, gente, observem aqui que eu tenho um verbo no passado e aqui eu tenho outro verbo no passado. Então, é claro que a minha resposta deve trazer também um verbo no passado, para que a coisa fique coerente. A correlação dos tempos verbais. Olha, eu não tive escolha. Eu simplesmente tive que fazer o que fiz. Eu fui obrigado a fazer o que fiz. O verbo no passado está na alternativa de Dinamarca. Ok, folks? Estudem muito bem os modais, porque eles serão de decisiva importância para o nosso êxito nos exames. Stay tuned for more. Cheers!